Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Penarotti, eu sou sócia da Ciclo 85, especialista em treinamento de desenvolvimento, especialmente de líderes. E estou aqui no meu primeiro episódio do Ciclocast com a presença da Cristiane, o Thiago e o Marcelo para falarmos sobre diversos assuntos ligados às questões emocionais dos colaboradores e dos nossos colegas de trabalho. Muito bom, eu sou Marcelo Salvo, da Atitude Profissional, e hoje a gente vai iniciar a nossa conversa aqui falando de segurança psicológica, que é, para quem não sabe o que é segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho, é a pessoa ter a liberdade de expressar suas ideias, fazer perguntas, assumir risco, cometer erros, sem ser punido ou humilhado, ou até mesmo julgado por outras pessoas. Então eu quero começar a fazer algumas perguntas pela Cristiane. Quais sinais, Cris, mostram que uma equipe tem ou não um espaço seguro? Você já ouviu falar da epidemia do silêncio? Não. As pessoas, elas entram nessa epidemia porque estão insatisfeitas, estão tristes, estão estressadas, estão num nível muito alto de burnout. Então, assim, eu começo a empurrar com a barriga o meu serviço. Mandou fazer, não sei, vou empurrar com a barriga. E aí acontece um monte de falhas, problemas, acidentes. Eu, por exemplo, já participei de uma intervenção dentro de uma empresa onde teve um grande acidente. E aí você fala, mas como? A empresa sempre cuidou das normas, das regras de segurança. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí a gente vai olhar para a segurança psicológica e como que é a hierarquia dentro da organização. Tem o líder A, B, C, D que faz o que eu mandei. Fica desse jeito, então. Vai lá e faz assim. A pessoa hoje, ela não quer mais ouvir isso, faz o que eu mandei. Mas eu tenho uma ideia. Eu posso contribuir, eu tenho um propósito. Pois é, se tornar um robô não é o caminho, né? Não, as pessoas, graças a Deus, hoje... a nova geração tem um propósito. Sim. Fala, Sim. Eu quero contribuir, eu quero dar minha ideia. Aí você tem um líder, e hoje 80% da liderança ainda é hierárquica, acredite se quiser. Uhum. Apesar de termos vários consultores como a Ana, como eu, como você falando, né? E hoje estamos precisando muito do apoio das terapias dentro das organizações, porque a saúde mental tá fora do comum, porque você tem que entregar e tem um prazo, tem uma meta, tal, e cadê o ser humano? Pois é. Estão esquecendo do ser humano. Então, é aí que tudo começa. Nós não somos engrenagens, máquinas que tem que uma encaixar na outra, não. Eu tenho meu estilo, você tem o seu, ainda bem, vamos aceitar a diversidade, as opiniões diferentes, é isso que faz a criatividade vir. Então, essa nova era está exigindo, porque máquina já está fazendo, a inteligência artificial já está fazendo. A gente precisa de ser humano com a sua criatividade, com a sua ideia, com a sua força de vontade e a interação para gerar conectividade dentro da empresa com pessoas completamente diferentes, como nós que estamos aqui hoje. E não existir a invisibilidade que por muitas décadas existiu, essa invisibilidade onde as pessoas realmente trabalhavam só por salário, trabalhavam sem vontade nenhuma. A nossa geração, principalmente. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa geração nova veio para contribuir e para ganhar muito em relação a isso. E cobra por isso, né? Porque eles também não querem ganhar o salário que a gente se submeteu a ganhar 10 anos seguidos, né? Que bom. É isso. Beleza, Cris. Então, Ana, diga. Quais as práticas ajudam a criar esse ambiente de segurança psicológica? Bom, primeira coisa é dar a liberdade das pessoas falarem sem julgamento. Então, eu trabalho com líderes e alguns líderes dão a oportunidade de falar, né? Então, fazer uma pergunta e saber ouvir aquela opinião sem julgamento. E se eu não concordo muito, ou se eu não entendi, né, enquanto líder, pergunta, dá mais uma oportunidade, me conte melhor, deixa eu entender, Thiago, como que é isso, né? Deixa eu ver se é possível colocar isso em prática. Mas não é tão simples assim, porque a segurança psicológica não depende só do líder ou da cultura organizacional. A segurança psicológica é uma crença
que é criada por nós mesmos ao longo da vida. Então, eu, quando estava na escola, acreditava que não podia falar porque meus amigos iam rir de mim. Então, essa crença vem comigo sempre. Eternamente, se eu não cuidar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente mesmo trabalhar as nossas crenças pela oportunidade de falar naquele ambiente, se aquele ambiente é seguro para mim ou não. Então, trabalhar as minhas crenças. E depois, eu como líder, então, dar a oportunidade para as pessoas falarem sem julgamento. Ter paciência, ter um tempo para ouvir aquela pessoa, discordar, se for o caso, sem julgamento. Com cuidado, né? Eu acho que tudo é cuidado, sem agressividade. Sim. Né? Então, tudo é uma questão de atenção à opinião do outro. Você citou uma coisa, desculpa te cortar, que é super importante e é até legal que depois o Thiago nos ajude nesse caminho, né? Na minha época, né, que provavelmente é a sua e da crise e tudo mais, muito próximo disso, mas assim, na nossa época, existia o bullying, existia toda essa questão de as pessoas te deixar para baixo porque você era gordinho, porque você era isso, porque você era aquilo, né? Beleza. Você sentia muito mal com aquilo. Mas, aos poucos, você pensava o seguinte, cara, se eu não mudar a minha forma de pensar e não me conectar com essas pessoas e me posicionar, eu vou sempre ser o cara da chacota. E aí, muita gente, na nossa época, mudou isso, né? E deu uma virada. Então, eu não tenho esses problemas hoje mais, não tenho, mas tive muitos. Por vários motivos, por ser pobre, por ser gordo, por ser não sei o quê, por vários motivos. Essa é a questão. E aí, hoje, eu vejo que nem a Cris falou da nova geração, essa evolução que trazem, talvez por vários motivos, né, de terem visto os seus pais sofrerem no mundo corporativo e tudo mais, eu não vou passar por isso. Né? E agora se colocam de uma forma positiva e que vai dar uma evolução. Mas as pessoas mais jovens, elas não conseguem passar dessa fase. Se ela tiver algum tipo de problema de crítica, alguma coisa assim, ela às vezes se retrai num silêncio. E aí depois eu queria entender isso do Thiago. O que você pensa disso, Thiago? Porque você trouxe a questão do bullying, dos problemas psicológicos, né? Eu acho que a autoestima pode estar bastante ligada a essas coisas com bullying, mas como o bullying é um problema social, né? Que muitas vezes está ligado a essa questão da escola, e como você trouxe a questão de individual, né? Porque eu vou lá e eu resolvo essas questões, é importante isso, mas é importante também entender que é um problema coletivo, né? Um problema social, estrutural da escola, e como que a própria escola tem que ter esses meios, tem que se organizar para tentar tratar isso pela própria raiz, né? Tentar pegar esse problema coletivo e trazer como um problema individual pode ser um problema, de falar, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, e às vezes é muito difícil, né? Colocar essa questão do indivíduo, se em algum momento ele não conseguir, ele pode ser um fracassado, uma pessoa que não conseguiu chegar lá. Então é importante até trazer essas questões das empresas, né, que vocês trouxeram, dessa segurança, ou como que também é importante, né, ter essa segurança e principalmente até os líderes trazerem essa questão da saúde mental, porque às vezes a pessoa está falando, o líder pode achar que está falando dele, está tentando... E às vezes não, é sobre o todo que está lá. Então, ressaltar essa questão da saúde mental. E se você estiver precisando de ajuda, estiver sofrendo bullying, quiser se conhecer melhor, como que a terapia é sempre bem aberta para todas essas temáticas. Em cima disso que você falou, o ponto principal para a gente analisar é que épocas diferentes têm reações diferentes também. Por quê? Porque eu estudei até a faculdade, eu estudei só em escola estadual. Na época, não existia essa possibilidade de pensar em segurança psicológica, nada disso. Por isso a evolução dos nossos filhos, netos e tudo mais, porque hoje a maioria coloca em escola, mesmo sem muita condição financeira, coloca numa escola paga, que daí você tem por onde cobrar. Do governo não se cobra nada porque não vai ter. Ela pode até ter na teoria, mas é muito difícil que vá pensar na segurança psicológica das crianças. Pode ter na teoria, mas na prática é bem difícil que aconteça.
Então eu vejo que esse é o caminho, é cobrar mesmo das instituições, né? Não deixar que seja só uma atitude individual, porque isso cansa mesmo, e aí ela se retrai. Esse é o problema. Eu tenho uma opinião diferente, mas fica à vontade. Eu só queria pensar o seguinte, eu trabalho muito com adulto, e eu acho que você trouxe uma questão importante, que é a questão do silêncio, né? E a gente percebe na gente, quando a gente está num ambiente que eu fico mais em silêncio. Eu me conheço, eu sou uma pessoa falante. Se eu estiver num ambiente que eu não consigo me colocar, que eu não consigo... Ou eu saio daquele ambiente, ou eu vou procurar de forma profissional uma maneira de lidar com aquele meu silêncio. Então, eu preciso trabalhar com esse cliente, eu preciso trabalhar nesse lugar, eu preciso trabalhar com essas pessoas e não estou conseguindo. Então, eu vou para terapia sem problema nenhum, né? E aí me ajuda a resolver a questão do meu silêncio. Eu sou falante, como é que eu estou no silêncio? Então, mas isso eu estou falando porque eu trabalho com adultos, né? Então eu tenho que perceber primeiro em mim o que é que está me comprometendo na minha participação profissional e procurar ajuda profissional, porque sozinha talvez eu não vá conseguir resolver. Tem muita coisa que a gente resolve, né? Foi o que o Marcelo falou, sofri bullying, não sofri, como é que eu lidei com as brincadeiras, piadas e tal do cotidiano, no trabalho e tal, mas hoje eu presto atenção em mim. Tô ficando muito silenciosa, eu posso deixar de ir nesse lugar, eu posso, ou não quero também deixar, o que eu faço para me posicionar de maneira diferente? Então é isso que eu penso. Eu percebo o seguinte, que todo adulto já foi uma criança. Então, se ele já foi uma criança, outro dia eu vi no Instagram uma criança que foi lá e sujou todo de barro, um muro. Eu não sei se vocês viram. Não vi. E aí os moradores da casa falaram, menino, para com isso, tal, né? Daí a mãe desse menino que sujou todo o muro de barro voltou lá com um balde, com sabão e com uma esponja e falou, você vai limpar. E aí ela nem conhecia os donos, né? E ela pediu desculpas e falou pro filho, se você cansar eu te ajudo, mas você vai ter que limpar. O que eu quero dizer com isso? Uau. A educação acontece dentro de casa, quando a criança ainda... Quando a gente vê um adulto revoltado, bravo com alguma situação, possivelmente ele não conseguiu construir isso dentro dele. E eu até falo aqui no meu livro, trago alguns exemplos, trago os exercícios para a gente olhar para dentro. Porque quando a gente olha para fora, a gente não está enxergando o universo que tem dentro da gente. Então fica muito fácil para nós acusarmos as pessoas do lado de fora, julgar, mas eu não construí aqui dentro. Então talvez eu precise de ajuda terapêutica para me apoiar se eu não consigo ver um caminho. E todos nós já tivemos momentos onde estivemos num precipício e falou assim, e agora? Eu não sei se eu pulo, se eu volto. Então aqui no livro até está dizendo, né? Quando o chão falta, é aí que a gente descobre que temos asas, que a gente pode voar. E é esse o convite que eu quero fazer, né, para todos nós, adultos, porque nós, sob o meu ponto de vista, quando eu olho para dentro e paro de apontar o dedo para fora, eu me torno um melhor líder, porque eu vou conseguir entender o meu funcionário, entender o colaborador, sem me enganchar com as questões que são dele. E quando eu tenho essa consciência, eu amplio o meu grau de líder, porque eu consigo me autogerenciar. Exatamente. Eu consigo gerenciar minhas emoções. Exatamente. Compreender. Quando eu tenho amor pelas pessoas, e é isso mesmo, é amor. Outro dia eu encerrei um treinamento e o diretor falou assim, eu amo vocês, para 50 pessoas em sala, 60 pessoas. Uau. Eu falei, vou te colocar no meu livro. E é isso, eu assumi a minha vulnerabilidade, demonstrar amor, é assumir a vulnerabilidade, ou então virar para a equipe e falar assim, hoje eu estou irritado com uma situação, vocês me desculpem. Né? Então, como que a gente chega nesse nível de consciência? Se auto-observando, olhando para dentro. Perfeito, é isso aí.
Eu adorei o seu exemplo do menino que sujou o muro, né, de barro, porque é uma forma de... Eu acho que a gente como pai e mãe, e não só como pai e mãe, eu acho que na vida a gente tem diversas oportunidades de orientar, de ensinar. Eu fiz muito com meus filhos, mas eu acho que eu faço isso no meu trabalho e muitas vezes a gente não percebe, né? E acho que as coisas acontecerem na nossa frente são oportunidades para orientar alguém, né? Então, esse exemplo do muro é sensacional. Também para aprendermos, né? Exatamente. Falei, como é que aconteceu? Como é que eu lido com essa situação agora, né? Então, alguém da sua equipe entregou um trabalho inadequado ou tratou uma outra pessoa da sua fábrica de uma forma inadequada. Como que eu faço, né? Como é que eu aproveito essa oportunidade para desenvolver esse líder, para corrigir esse comportamento do colaborador, se for o caso, né? Então, eu acho que as oportunidades surgem na nossa frente e às vezes a gente nem aproveita, porque a gente também não sabe lidar, né? Acusa, briga. Ou acusa ou a gente se coloca como vítima, né? Porque se a gente for pensar que tem espaço para eu me colocar todas as vezes, em todos os lugares, não, às vezes não tem. Mas eu tenho que mostrar meu espaço, eu tenho que cavar meu espaço, eu tenho que fazer esse espaço aparecer. Mas se eu tiver a crença de que realmente eu não posso falar porque eu vou atrapalhar a reunião, ou eu não posso falar porque minhas ideias não são legais, eu não posso falar porque alguém vai rir de mim, ou alguém vai me julgar, então eu não participo. Né? Então, eu acho que também é a oportunidade de olhar para si próprio e buscar seu espaço. Porque eu consigo mudar a mim mesmo, mas eu não consigo mudar o outro. E acho bastante interessante isso que você falou, né? Que algumas dessas questões realmente estão ligadas a essa questão de como... da autopercepção, né, de você mesmo e como que a gente às vezes tem isso errado, né? Eu faço as coisas errado, as coisas que eu falo não são inteligentes, ou como que isso, até com a ajuda da terapia e de outras formas, pode ajudar a gente ter uma noção melhor no que a gente é bom, no que a gente é ruim. A gente não é ruim em tudo e não é bom em tudo. Então, a gente tem que descobrir do que a gente é bom, quais são as nossas potencialidades, né? E trazer essa questão de segurança psicológica também, porque às vezes a pessoa, ela sabe, ela tem tudo isso, mas não tem esse espaço, né? E às vezes fala, é julgada, tem algum tipo de piadinha ou alguma coisa assim. E como que para a pessoa se sentir à vontade, ela tem que ter um espaço onde ela não vai ser zoada, onde ela tem certeza que essas coisas não vão acontecer, né? E tendo um espaço seguro, dessa segurança psicológica, é muito mais fácil que a pessoa se sinta à vontade, converse, fale das coisas importantes que precisam falar, e muitas vezes ajuda as empresas também quando lá existe essa liberdade. Perfeito. Legal, isso Vamos lá, Thiago. Então, vamos aproveitar a sua fala. De que forma a segurança psicológica pode fortalecer as nossas relações, seja em qualquer lugar, trabalho, família, terapia, e qual o impacto disso para o bem-estar emocional das pessoas? Eu acho que é muito importante, eu acho que em todos os âmbitos, todos os sentidos, né? Porque isso me diz mais do ambiente, né? Como é um ambiente acolhedor, um ambiente onde a pessoa ela se sente à vontade para falar isso. Na terapia isso é essencial, falando como psicólogo, se o ambiente não está favorável, não está funcionando, não existe terapia. Você pode até ficar lá os 50 minutos, mas não vai ser uma terapia de verdade. Na empresa também, como que isso é bastante importante, né? Se você, pensando na questão do trabalho, né? A gente trabalha 8 horas, 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando, passa no trabalho. Como que, se não for um ambiente legal, 1/3 da nossa vida está sendo ruim, está sendo desgastante. Perfeito. E isso, fazendo isso com uma constância, isso desgasta e pode gerar até no burnout, uma possível depressão. Como que é bastante importante que esse ambiente seja acolhedor, seja favorável, para a sua vida ficar melhor. Como que a qualidade de vida está bastante atrelaçado a essa questão de como que tá os ambientes e como que você se sente nos ambientes principais. Às vezes o ambiente pode ser muito bom, tem tudo, tem mesa de ping-pong, tem tudo mais, mas se a pessoa não se sente à vontade naquilo, pouco importa. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Você pode ganhar bem pra caramba, mas se não tiver um ambiente gostoso que te empolga em continuar trabalhando, você não vai desenvolver o seu melhor. Isso acontece muito, eu já vi acontecer e acontece muito no mundo corporativo, né? De você trabalhar num lugar que é pesado, é ruim para você, mas você, por causa da sua necessidade financeira, você se mantém
dentro daquele lugar por muitos anos. Isso aos poucos te leva para um caminho meio zoado mesmo. E eu acho importante também falar sobre algo que acontece, que é a questão da resistência, né? Tanto na terapia, né, que a gente faz, as pessoas elas sentem muita resistência para começar a fazer, porque eu não tenho problema, eu não sou uma pessoa louca, e a gente não tá falando isso. E realmente, pode não ser, pode não ter, mas a verdade é que todo mundo tem esses problemas e é um ambiente para se tratar essas coisas, um ambiente seguro, um ambiente para fazer isso, e nas empresas também. Acho que é importante, né, ter esse ambiente, ter todas essas questões. E quanto mais cedo a gente cuidar dessas questões, melhor, né? Sofre menos. E pode existir uma resistência até na empresa, né? De, eu não vou falar essas coisas, tudo mais da segurança psicológica. Ou como que isso é algo que acontece em vários lugares e é muito difícil de tirar. Sim. Então, tendo mesmo com esse ambiente, não necessariamente as pessoas vão falar, vão se sentir seguras. Então, é algo que é bastante delicado mesmo. Tá ligado à cultura que a Cris conhece bem, trabalha esse assunto nas empresas também, né? Da cultura, os donos são assim, a cultura da empresa é assim. Então... mas a gente não pode tirar de foco que nós temos um histórico, né? Então, assim, eu sempre tive aqui, sim, senhor. Como que você chamava sua mãe? Sim, senhora, e até você, hoje. Senhora também. Senhora não, mas não. Isso é um milagre. É um milagre. Você é mais jovem. Eu chamo de mãe, mamãe. Eu chamo mamãe. Mas tem um histórico aí, Sim. do militarismo e tudo mais. Sim, senhor, Com sim, certeza, senhor, sim, senhor. Com certeza. Então, é assim, eu sempre fui treinada para ser perfeita. Eu não posso errar. Se eu errar, é um problema. Então, eu preciso ser perfeita. Então, eles me pediram uma meta, eu tenho que entregar essa meta. Se eu não entregar, eu não sou perfeita. Mas eu fui lá atrás, no meu passado, os pais, uma educação mais espartana, faz isso porque você tem que fazer desse jeito e você não pode errar. Então, sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. E você vai repetindo esse padrão ao longo do tempo e acreditando que aquilo é real. Então, quando a gente começa a se descobrir, quando eu entrei na faculdade, eu conhecia a professora de psicologia, Edna Velho. Até lembro do nome dela. Olha, eu tinha que legal. 17 anos. Aí eu falei, eu quero fazer terapia. E eu comecei com 18 anos a olhar para dentro de mim. E ia falar assim, bom, o problema não é lá fora, é aqui dentro. Eu preciso resolver esse ato, essa minha autocobrança que é gigantesca, achar que eu tenho que ser perfeita. Isso não existe. Não, eu não sou perfeita. O mundo também não é perfeito. Então, como que a gente pode criar de uma forma que seja positiva para todos? Então, assim, o dono da empresa eu já passei por várias empresas, inclusive eu destaco aqui as minhas experiências, né? De líderes mais autocratas, de líderes mais abertos, que nesses últimos anos que eu fui conhecendo mais, porque eu penso muito na nossa frequência vibracional. Quanto mais consciente você vai se tornando ao longo da sua vida, mais frequências similares vão aparecendo. Sim. Então, eu tenho certeza que tudo começa com um ponto dentro de você. Se você desperta, o lado de fora também começa a enxergar que é possível mudar, ter novas formas de trabalhar. Eu já vi líderes mudando a partir dos liderados que falavam, escuta, eu tenho uma pergunta, eu sempre fui a menina dos porquês, de perguntar o porquê das coisas. Cris, mas você não está entendendo. Eu falei assim, não, eu tô, mas eu só queria que você me explicasse um pouco mais. Então, aí alguma coisa vai mudando quando você se posiciona com certeza, com convicção e com firmeza de que você não está enganchando numa crença limitante do outro. Aí o caminho se abre. É assim que eu vejo. Muito bom. Eu também acho isso, porque eu também sei disso, porque eu também, durante minha carreira toda, eu tive um crescimento pensando no meu eu, não colocando a culpa lá fora, nas empresas. Muito embora tem também a participação de culpa e tudo mais, mas não colocando culpados e percebendo que eu precisaria melhorar para me encaixar dentro de um mundo onde já era daquele jeito, mas dava para mudar depois, entendeu? E aí, depois da maturidade profissional, se é que um dia a gente chega nisso, mas uma maturidade,
eu comecei a pensar, como líder eu posso mudar algumas coisas. Sim. E aí eu, como líder, eu mudei muitas coisas, resultados bons e tudo mais. E além disso, aí eu comecei a pensar, a partir daqui que eu estou conseguindo mudar, eu só consegui mudar humanizando os relacionamentos. E aí as coisas começaram a mudar para mim, e tanto para mim como pessoa, como para quem trabalhou comigo. Então, se eu buscar pessoas que trabalharam comigo, eu tenho certeza, lógico que você não atende todo mundo, mas certeza que vai ter uma historinha para contar de algo bom que teve durante aquele período. Não sobre mim, mas durante aquele período. Né? Tá bom, vamos lá, vamos passar Muito agora bom. para um outro assunto. Pode falar. Posso engatar nessa? Claro. Pode? Por isso que eu escrevi esse livro. Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. Uau, que Show de legal. bola. O que é a alma? É a essência. Quando a gente olha para nossa essência, tudo se transforma. Eu tenho um propósito, eu desperto minha consciência e aí eu sei para que eu estou ali. É. E aí as coisas fluem mais. É assim que eu vejo. Ah, isso que aí. legal, que legal. Legal, vamos lá. O próximo assunto seria o burnout, né? No trabalho. Tiago, como diferenciar cansaço normal de burnout? Nem sempre é tão fácil de se fazer isso, né, da gente conseguir diferenciar essas questões, mas o burnout ele está bastante relacionado a essa questão do trabalho. Então, se você o cansaço está mais relacionado ao ambiente de trabalho e o como que esse cansaço ele tem a tendência de ser algo que vai crescendo com o tempo junto com a questão da demanda do trabalho, de uma cobrança e de uma pressão muito alta com relação a isso, né? Às vezes até dores físicas, dores de cabeça, dores no corpo, no geral. O cansaço, você fica cansado, você descansa e melhora. O burnout, por mais que você descanse, muitas vezes ele vai ficar lá. Porque não é sobre descansar, é sobre como esse ambiente de trabalho é custoso e estar lá, por isso essa questão da segurança psicológica, acho que é importante, estar lá já é cansativo. É como se você entrasse no ambiente e já começasse a ser danificado A por sofrer, isso. Por né? mais que você não esteja efetivamente fazendo nada, porque é sobre o ambiente. Sim. Então, tem muitas outras coisas do burnout também relacionadas, mas o como que é importante ressaltar que não é sobre um cansaço. E muitas vezes tem essa questão, né, que até a própria Cris falou, né, de que a gente cresce, nasce, vai pensando que a gente não pode errar, que nós somos robozinhos e a gente tem que fazer tudo certinho, como isso é irreal. E a gente ter essa percepção de mundo, onde a gente vai fazer as coisas, vai acertar tudo, não vai errar, gera sofrimento psíquico, porque não é isso que vai acontecer na realidade. Então você vai se cobrar, vai ter uma expectativa que não existe, não dá para existir, e quando ela se comprovar, né, de quando você vê que não dá para existir, vai ter sofrimento. Outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Ninguém consegue. É vendido, é uma propaganda que é feita, mas o como que a gente tem que entender as nossas limitações, Exato. entender os nossos pontos, né? Eu não estou bem aqui, conseguir conversar com as pessoas. Não, mas eu tenho que fazer, tem que ser dessa forma, não tem outra oportunidade, outra opção. Sempre tem uma outra opção, sempre tem uma outra alternativa para a gente pensar, né? Mas às vezes a gente está cego com isso. Por isso que eu trago essa questão da ajuda profissional. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, com até pessoas da família, eles não sabem direito o que falar, às vezes falam coisa errada, às vezes falam, é besteira, é só descansar, como dizem, não é só descansar. Então, como eu trago essa questão da ajuda profissional, porque traz isso, mas o como que essa rede de apoio também é importante, né? A família está disposta a ajudar, a família escutar sem julgamento, né? Uma escutativa que a gente chama, de ficar escutando, não ficar se colocando, na minha época era mais fácil, todas essas coisas. Não, cada indivíduo é um indivíduo, cada ambiente é um ambiente, tem que tentar respeitar e entender tudo isso, e com isso a tendência é ir melhorando, né? Sim. Tendo uma escuta, você conseguindo se expressar, em alguma medida entendendo o que te incomoda naquele ambiente para tentar melhorar realmente. Às vezes a gente não sabe,
exatamente o que está acontecendo. Porque o burnout, o burnout é o esgotamento, né? É quando eu já esgotei o meu limite de cansaço. E ele não tá ligado ao cansaço físico, né? Porque é o que você falou, cansaço físico, você dorme, descansa, relaxa, né? Faz uma massagem física e passou. No dia seguinte você tá bem de novo. O burnout também tá ligado àquilo que você acredita sobre aquilo que você tem que entregar, né? O que é esperado de você. Tem a exigência, obviamente que eu acho que o burnout está muito mais ligado ao trabalho e à cobrança externa, mas quanto eu também quero corresponder àquela cobrança, àquela exigência, que eu acho que você trouxe muito bem com o nível de perfeição que a gente exige da gente mesma e que isso veio desde pequena. E o burnout, ele vai com você para onde você está, né? Eu me lembro que eu passei por uma situação, eu nem nomeei na época como burnout, mas eu vivi isso. E era muito mais ligado à forma como eu entendia que eu tinha que entregar meu trabalho, eu tinha que me relacionar com algumas pessoas, que eu saía do trabalho e minha cabeça continuava funcionando. Eu mudei de cidade e eu me lembro no carro, eu olhava e eu falava assim, gente, esse mundo não me pertence. Eu nem me sentia diante do mundo, porque tudo que passava na minha cabeça estava ligado ao relacionamento que eu tinha com algumas pessoas do trabalho e à entrega que eu tinha que fazer. E o nível de exigência que eu fazia comigo era insano. Era insano. Você não consegue viver, né? Assim, é muito interessante. E você só consegue depois que você lida com essa situação, né? Você sabe que uma das coisas que eu venho pensando muito é e até eu preconizo isso nos treinamentos, o quanto as gerações trabalhando juntos, as 4 gerações, né, que trabalham juntas hoje no mesmo ambiente de trabalho, podem contribuir para o nosso crescimento de todo mundo, né? Desde que as pessoas passassem a nos ouvir, escutar, né, com atenção, sem julgamento e tudo mais, entendendo que os momentos da vida foram diferentes, mas que a gente é igual, né? Só a percepção é um pouco diferente e pode se ajudar, porque imagina o quanto a gente passou, né? Se a gente tivesse escutado mais nossos pais, né? Se os nossos filhos nos escutassem mais, e aí uma sequência de neto e tudo mais. Por quê? Porque em alguns momentos eu percebo que eu tive filho muito cedo, né? Minha mulher teve filho. Nós tivemos. Não, você não teve. Então, aí o que acontece? Muito cedo, 24 anos é muito cedo. Você praticamente não conhece nada da vida com 24 anos. É muito pouco tempo da vida profissional, da vida como um todo de dificuldades e tudo mais. A dificuldade até então é do seu pai, da sua mãe, e você pode contribuir financeiramente, mas o problema ainda está nas costas deles. E aí o que acontece? Quando você tem um filho assim, você casa, tem filhos e tudo mais, e precisa trabalhar para bancar tudo aquilo, é aluguel, é comida, não sei o quê, você não se dedica totalmente para os seus filhos. Você não se preocupa com esses detalhes que são detalhes super importantes, mas que você está focado diretamente nos problemas. Você não está focado em toda a evolução dos seus filhos também. Porque você quer dar o melhor, e nem sempre o melhor, isso a gente sabe, que muitos ricos dão tudo para os filhos, mas não dá o carinho, não dá a atenção, não dá a presença deles em alguns momentos, e eles pensam que estão dando tudo, carro, casa, passeios, viagens, não sei o quê, e as pessoas ainda não são felizes mesmo assim, né? Então o que acontece? Se a gente pudesse contribuir as 4 gerações de forma produtiva, para que todo mundo se desse bem, que todo mundo pensasse diferente, fizesse terapia, porque eu acredito na terapia como uma saída para a família toda. Eu acho que a gente teria um resultado muito mais positivo do que a gente tem hoje. Desculpe. Pode falar.
É interessante esse olhar, porque eu acho que sim, a gente aprende com a família, né? Isso é tão real que eu tenho jeito de falar da minha mãe, eu tenho coisas do meu pai, eu sou viúva, né? Então tenho coisas que eu trago do relacionamento com meu marido, eternamente terei, e passo isso para meus filhos, a ponto dos meus filhos também terem coisas parecidas com a avó. Então a gente leva isso, a gente faz isso, mas eu acho que a experiência é única. Aquilo que me causou burnout lá atrás, se eu conto pro Thiago, não ele como psicólogo, mas ele como uma pessoa comum, ele vai falar, nossa, mas como que ela ficou assim por causa daquilo? É bobagem, né? Eu sei que você não falaria isso, né? Óbvio. Mas às vezes você conta a história de uma vivência pro outro, você fala assim, não, tem uma solução, faz isso. Assim, isso. A gente sempre acha uma solução, mas a experiência é única. Aquilo que marcou em mim, para você pode não fazer sentido nenhum, não tem importância nenhum para o outro e vice-versa. Então, não, mesmo que eu conte, eu traga para os meus filhos ou para minha equipe toda a experiência que eu tive, nada melhor do que você vivenciar. É claro que você fala assim, não, você ficar aí na beirada da grade, você vai cair, vai morrer. Então, não tem a oportunidade de aprender, né? Vai aprender na... Mas eu acho que a maior parte das experiências que a gente tem na vida, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos com chefes, eles vão registrar algo em mim e que eu não consigo passar para o outro, porque a forma como eu faço a leitura, como eu lido com aquele problema é única. Isso, você me fez lembrar de quando eu tinha, acho que uns 15 anos, um pouco menos, a minha mãe falava assim, mas eu sei, eu tô te falando, eu tenho 60 anos e eu tô te falando. Eu falei assim, mas você tem 60 anos, mas você não viveu os meus 15. Então, você não sabe me dizer sobre o meu ponto de vista. Sim. É isso. Então, a gente tem que fazer uma separação. Cada situação é diferente, né? Com certeza. Ela pode pensar que a situação era igual ao que ela passou, mas às vezes não é. Ela não viveu os meus 15. Quando eu falei para ela, foi muito forte isso. Mas eu queria voltar um pouco à questão de burnout. Eu acho que o burnout tem um começo, sabe essa questão de entregar metas, de ser o melhor, tal, as empresas. E eu implantei avaliação de desempenho na empresa que trabalhamos juntos. Sim. E hoje eu sou super contra. Por quê? O que a avaliação de desempenho faz? Você é melhor e o outro é pior. Olha, ele não é tão bom quanto você. E aí exige do cara... Bom, teve um coach meu, que ele estava numa multinacional, ele sempre performava, era o cara, né? Era o primeiro. Mas ele estava esgotado. Por isso que eu comecei a fazer coaching com ele. Eu disse, pra quê que você tem que ser o primeiro sempre? Então, mas esse mês eu já não fui o primeiro. E ele começou a entrar em colapso, se cobrando de por que ele não tinha sido o primeiro, por que ele não tinha... E ele estava trabalhando mais de 24 horas por dia. Assim, ele dobrava, ele era de TI, e ele estava no momento da pandemia, e ele teve que se virar absurdamente para sustentar aquela situação. Não, mas eu gostaria de ter uma vida mais calma, eu não gostaria de estar aqui. Eu não sei, eu estou me sentindo vítima, mas você tem o poder de mudar essa história. O que você quer. Exatamente. O que você quer para sua vida. Eu quero ter uma vida mais calma. Por exemplo, eu gosto de beach tênis, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Então, como que você faria para ter as coisas que você quer na sua vida? Cris, mas aí eu vou ter que jogar tudo pro alto, então. Continua se cobrando. Qual que é a saída? Eu não sei. Eu falei, e se você soubesse? Mas eu tô dizendo que eu não sei. Eu falei, então, pensa sobre isso. Bom, conclusão. Esse rapaz, porque pra mim é rapaz, ele tinha aí 40 anos, pra mim isso é rapaz. Hoje, pra mim é rapaz. É uma criança. Hoje, ele joga beach tênis. E o que ele faz? Ele abriu um negócio. E o que ele faz? Ele se mantém. E o que ele faz? Muitas coisas da vida. Ele é feliz. Ele tá morando na praia hoje, ele não mora nem em São Paulo. Então, você é mais crise, então você orienta os líderes a sair? Não, de maneira nenhuma. Eu não faço nada, eu sou coach. Eu pergunto. Essa é a minha característica, eu vou perguntar, ele mesmo vai... E tem empresa que falam assim, eu quero que você me dê um relatório sobre o que... Não, você me contratou para ser coach. É a mesma coisa que falar para você. Faça um relatório de tudo que você observou do meu filho
porque eu quero controlar essa situação. Se você quer por coach, um processo de coach dentro da sua empresa, entenda que você pode correr um risco de um funcionário acordar e falar assim, não quero ficar mais aqui, porque a gente fala da individuação, como dizia Jung, e o Barrett explora bastante isso. Então, quando eu vou atingindo ali meus 35, 40 anos, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu sou mais jovem, eu quero pertencer a um grupo. E aí eu me mato de trabalhar, tenho ótimos salários, mas estou infeliz. Exatamente. Quem que sou eu? Aí ele começa a se olhar. E eu queria até enfatizar um pouco, porque você trouxe essa história, né, desse seu colega, seu, enfim, amigo, coach. Tá. E como que, enfim, pensando, né, ok, levou um coach pra lá, essa pessoa saiu, mas o como ela já não estava feliz naquele ambiente, ela estava aqui, era a pessoa que vendia mais, a mais produtiva, mas o como parecia que ela estava começando a deixar de ser. Isso e provavelmente ia levar a alguma questão de saúde mental, que já devia estar acontecendo naquele momento. Então, como que... eu acho que bastante essa questão do RH é colocar a pessoa no lugar onde ela poderia se produzir mais, onde é o lugar certo para ela, onde atinja todas as potencialidades. E naquele momento ele não estava mais sendo essa pessoa, né? Ele já estava adoecendo. Então, como... parece que a sua função e fez isso de conseguir tirar ela desse ambiente que não estava mais adequado para ela. Então, como que, apesar de, ok, foi uma perda e tudo mais, mas foi uma perda, me parece que assertiva, onde ele precisava passar por todo esse processo para chegar onde ele está agora. Me parece que ele está melhor, assim, está com mais condições, está conseguindo jogar o beach tennis que ele gosta. Então, é bastante sobre isso, sobre onde a gente quer estar no mundo. Ok, eu tô ganhando um salário bom, mas é aqui que eu quero estar, sabe? Quando você quer viver também, né? E já tive até uma história de um colega meu falando que ele estava trabalhando numa empresa e aí ele estava foi promovido, ia ganhar muito mais, mas ia começar a mexer mais com dados, e aí ele chegou e pensou assim se eu recebesse essa oferta de emprego só agora, eu aceitaria ou não? E aí ele ficou pensando e falou, acho que não. E aí ele negou o emprego, até se demitiu, começou a trabalhar mais com psicologia, que ele não trabalhava tanto, era formado mais. E agora estava dando aula, estava fazendo um monte de coisa, ou como que ele decidiu mudar esse caminho dele e ir para um outro caminho, provavelmente está ganhando menos, mas não é só sobre ganhar. Pois é. É um alívio, né? E é gratificante quando a gente consegue entender que a gente não pode tudo. E, na verdade, a gente tem na nossa vida um campo muito maior, né? Você é coach, eu também sou. A gente usa a roda da vida para, muitas vezes, apresentar para ele outros campos da vida que ele não está conseguindo enxergar, né? Queria até falar que eu desenvolvi um jogo, que é o jogo inspirado na Roda da Vida, e ele faz isso de forma... eu uso nos treinamentos de liderança, mas também dá para fazer um jogo aqui entre nós. Para identificar qual é o campo da vida que eu não estou dando atenção e talvez por que eu não estou dando atenção. E então, são vários campos da vida, né? Eu sou mãe, eu sou profissional, eu presto serviço para alguns clientes, eu tenho que dar conta da estrutura da minha consultoria, eu tenho filhos, né? Relacionamentos, amigos, que eu quero estar junto também, né? Então, como que eu estou dedicando tempo para tudo isso? Se eu dedico muito tempo para um campo só, e eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente tem, e na maior parte das vezes a gente trabalha porque gosta daquela carreira. Não todo mundo, mas muitas vezes a gente escolhe a carreira porque tem a ver com o meu talento e eu me desenvolvo ali, eu gosto, vou fazendo mudanças ao longo da vida, mas a minha carreira é importante para mim. E tem uma época da vida da gente que a gente trabalha mais horas, né? Dedica mais tempo. Mas se a gente não olhar para o corpo físico, se a gente não olhar para o corpo espiritual, para nossas emoções, eu vou ganhar uma fortuna e não vou ter nem filho, né? Quanto menos me relacionar bem com eles, né? Então, eu acho que olhar para todos os campos da vida integral, né? E colocar equilíbrio é bem importante. Então, quando a gente fala, mas eu não tenho tempo para fazer academia, ou eu não tenho... Ok, então você saiba que você não está dedicando uma parte do seu dia para cuidar disso.
E às vezes a gente faz a opção, vou cuidar, sei lá, da espiritualidade mais tarde ou mais cedo. Eu não posso cuidar dos meus filhos quando eu tiver 60 anos, eu tenho que cuidar desde cedo. Então eu tenho que fazer escolhas também, né? Primeiro olhar para todos esses campos e entender o que eu quero fazer com cada um deles, e até decidir, não vou olhar para isso, se assim for a minha escolha, mas eu acho que dedicar tempo para as questões que eu não estou olhando, porque lá na frente vai fazer diferença. Que realmente importam, né? Que realmente importam, Thiago, exatamente. Vamos falar agora de Setembro Amarelo, que a gente está já nesse mês, e eu queria fazer uma pergunta para você. Qual a relação entre esse burnout, a depressão e o risco de suicídio? Tá. É importante mesmo, né, o Setembro Amarelo, né, para falar sobre essa questão do suicídio. Como que é importante, há um tempo atrás também tinha isso de a gente não vai falar porque pode estimular ou não. Como que é importante, né, a gente tocar nesse tema, falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas sofrem encalada, né, elas não falam sobre. Falando já do burnout, o burnout é uma coisa muito relacionada à questão do trabalho, né? E quando isso não é trabalhado com a seriedade que isso pode gerar até uma depressão ou algo do tipo, que a depressão é uma coisa mais generalizada. Então, o burnout, você sai do trabalho, as coisas começam a melhorar. A depressão, não. Às vezes nem está relacionada ao trabalho. Eu até tenho pacientes que até o trabalho é um ambiente até acolhedor para essa pessoa e os outros ambientes não são tanto. Então, como varia bastante de pessoa para pessoa, e junto com uma depressão, e é importante falar também sobre o suicídio, que muito das pessoas que sofrem ou têm tentativas, até ideações, são pessoas com transtornos mentais. Então, é importante, né, principalmente para pessoas depressivas, pessoas que já têm algum tipo de transtorno, buscar essa questão da ajuda, né, e conversar, tomar remédio se precisar tomar remédio, enfim, ter uma atenção com isso, e para os familiares também, que, enfim, possam estar escutando, e pessoas nesse tipo, né, ter esse apoio, procurar essas assistências, né, existem assistências gratuitas, enfim, que podem ser procuradas. Eu sei que em universidades dá para você ir lá e procurar, e você tem uma fila de espera, mas vai ser atendido, né, de forma gratuita. Conseguir dar esse apoio e principalmente essa rede de apoio das pessoas, né? As famílias são muito importantes e essa coisa da escuta ativa é essencial. Escutar sem dar a sua opinião, tentar entender o outro, acolher o outro, não falar que ele é folgado, que ele precisa descansar, não dá a sua opinião, escute, Exatamente. simplesmente escute. E isso pode ajudar a pessoa a ir melhorando, mas como que em casos mais graves, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, com medicamentos é essencial para que algo passe, não aconteça, né? Eu acho que também é muito importante a gente, como pessoa, família, profissional, seja lá quem for, estar muito atento às pessoas, né? Estar muito atento ao outro. Porque imagino que o suicídio, ele é sinalizado em algum momento, mesmo que por brincadeira. Então, às vezes, você ouve uma criança falar assim, eu queria me matar, não sei porquê, né? Eu imagino que isso seja sinalizado. Ou na minha forma de agir, na minha forma de me esconder, na forma de reagir diante das situações. Eu acho que o suicídio, ele é sinalizado, a pessoa fala de alguma forma ou em algum momento. Não claramente, ela não dá todos os passos, ela não diz como está se planejando para tal, mas também, né? Ela vai sinalizando ao longo do tempo. E eu acho que a gente precisa estar atento, porque às vezes a pessoa não tem como pedir ajuda. Quando você está diante de um problema muito grande, às vezes você não consegue nem falar, nossa, eu preciso de ajuda. Você só está no problema. Então, eu acho que quem está fora, e a nossa responsabilidade é estar atento o tempo todo para todo mundo, né? Tem uma atenção com as pessoas, tem um interesse genuíno pelas pessoas, você vai captar alguma coisa. E acho importante até ressaltar isso que você falou, acho que é de extrema importância mesmo, né? As pessoas que vão cometer suicídio, elas muitas vezes dão esses sinais, né? E é importante a gente estar com o ouvido assim apurado para conseguir perceber isso, tentar dar esse apoio, né? Muitas vezes é relatado até uma melhora algumas vezes das pessoas, ela ficou melhor, então o risco acabou.
muitas vezes é até o contrário. Às vezes a Exato. pessoa ela já definiu na cabeça dela, ela já está fechando alguns tipos de ciclo para conseguir realizar isso. Então, é bastante importante ter essa escuta. Não necessariamente a melhora aparente significa uma melhora na prática. Então, é bastante traiçoeiro essa questão, né, do suicídio e da depressão. O como que tem que ficar com, assim, no pé, e se a pessoa existe de ações suicidas, vontade, não deixar a pessoa sozinha em hipótese nenhuma. né? Porque ela, às vezes, está preparada, só está esperando alguma oportunidade. Então, sempre com alguém, sempre acompanhado, não deixa ficar no quarto trancado, alguma coisa do tipo. Às vezes, até internações e coisas podem ajudar. Cada caso é um caso, eu volto a dizer, mas tem que relatar e ressaltar essas importâncias, porque... Eu queria fazer uma pergunta ligada às crenças religiosas, espiritualidade, né? É possível ou favorece ou não as pessoas que têm mais crenças espirituais, religiosas, ou teve uma educação religiosa ali no âmbito familiar? Será que isso reduz ou não? Eu posso compartilhar uma Por experiência favor, minha? quero. Quando eu tive um burnout forte, eu trabalhava numa empresa alemã, eu era consultora dessa empresa, né? Eu cheguei à gerência nessa empresa e assim, eu trocava de mala no aeroporto. E eu tive um câncer forte, quase morri. E eu fui procurar o melhor, né? Fui para o Einstein, fui procurar médicos que me ajudassem. E aí eu cheguei lá e eu já tinha feito a cirurgia. Ele falou, olha, você vai ter que tomar essas medicações aqui. Eu falei assim, o que vai acontecer se eu tomar? Você vai acontecer isso. Ele falou, 2. Eu falei assim, pode parar, eu não vou tomar isso. Ele falou assim, como assim? Você acabou de ter uma doença gravíssima. Eu falei assim, eu tive, porque a minha mente permitiu que isso acontecesse. Mas eu medito, eu vou me recuperar. É lógico que foi uma crença absurda em mim mesma, acreditando que isso ia acontecer, que eu ia conseguir mudar esse padrão vibratório, a minha mente e a minha crença. E ele falou assim, bom, então você tem que assinar aqui um papel para mim. Eu falei, me dá aqui. Eu assinei, fui embora. Depois fizeram uma junta médica e disseram assim, Cris, realmente você não deveria tomar essa medicação. Eu falei, claro que não. Porque isso ia acabar de me matar. Eu estava me matando. Uau! Então, a minha espiritualidade, no sentido de falar assim, conversa com seu eu superior, ou minha essência, né? É a minha crença, que você vai conseguir mudar essa situação. E foi o que eu fiz. E eu realmente mudei essa situação. Uau. E eu não tive nenhum outro diagnóstico similar a esse ao longo dos anos. Isso eu tinha 35 anos. Hoje eu tenho 57. Uau. Então o tempo passou e eu aprendi com isso. Então eu vejo essas situações como aprendizados que nós mesmos nos proporcionamos. Que incrível, né? Que E incrível. logo na sequência eu fui contratada na empresa que a gente trabalhou. E coincidentemente, ou são as sincronicidades da vida, é uma empresa médica. E foi. Você tinha o Einstein, não se dava gastar dinheiro. E eu fui. Foi um momento assim muito especial para mim, porque foi uma virada de página e eu entendi aonde que eu tinha que estar. Né? Bem interessante mesmo. Já trazendo um pouco... Desculpa, só concluindo. Não, imagina. E o médico, depois ele falou assim, bom, eu sei que existem estudos, porque médicos sempre se pautam em estudos. Claro, pesquisas. Nunca vi questão de meditação, porque eu medito. Sim, Mas que pessoas que rezam também, se recuperam muito mais rápido rápido. daquelas que não rezam. Cada vez mais tem estudos sobre isso, né? Me desculpa. Não, imagina. Falando um pouco dessa questão com a religiosidade, né, o que os estudos, enfim, as coisas falam, é que ter uma religiosidade faz bem, né? Você se sente melhor muitas vezes, o ato de rezar faz com que você se sinta melhor, essa sensação de melhora pode fazer até com que uma memória,
Melhora. perfeito, física possa acontecer. Então, como que a religiosidade faz bem? Ok, mas eu não tenho. E aí, o que vai acontecer? Tudo bem também, né? Você pode fazer algumas coisas religiosas, né? Mas se você não acredita, faz parte, né? Só essas coisas não vão acontecer com você, né? Você rezar não necessariamente vai fazer com que você se sinta melhor. Sim. Mas A crença é que vale, né? Mas a tem que se meditação traz os mesmos benefícios, e a meditação não está ligada a nenhuma crença religiosa ou espiritual, eu não tenho nenhuma né? religião. Mas a meditação traz os mesmos benefícios da oração, da crença, da fé, né? E a religião, na verdade, eu estou falando de um religare, né? Você se religar a algo superior que está ali comandando a saúde ou a doença, a vida ou a não vida, né? Ou a morte, enfim. Mas não especificamente você precisa ter uma igreja que você frequente todo domingo, né? Eu acho que até... mas a meditação e a oração, elas trazem o mesmo benefício. Eu acredito que espiritualidade não é religião. Não tem nenhuma conexão com religião. Espiritualidade é você se centrar no seu poder interior, naquilo que você é capaz de realizar, né? E de tocar no coração das pessoas. Então, qual é o seu comportamento quando você é muito positivo? Não é aquele positivo, eu tô rindo o tempo todo, mesmo triste, eu vou ficar rindo. Não é isso. Não mesmo. É quando você está dentro de você feliz, sendo capaz de enxergar as possibilidades internas que eu acredito, é a minha crença, de que nós somos poderosos demais para ter uma vida feliz e saudável. É muito possível, desde que eu me religue comigo mesmo, com a minha competência de ser. Essa força que você diz individual, eu acredito muito, mas acredito também numa força do conjunto, sabe? Com certeza. Eu, meus filhos, minha esposa, meus pais, todas as pessoas, meus amigos, se todo mundo tiver ligado com positividade, com uma cabeça centrada, a chance de você melhorar é muito grande. Agora, sozinho, existe a chance sim, mas a solidão também precisa saber como você lida com a solidão dentro de você. Solitude talvez seja melhor. Porque estar só, às vezes você está dentro de uma família, mas você está só. Com certeza. Né? E essa solidão, aí o Thiago pode falar mais tecnicamente sobre isso, mas essa solidão não te dá a força necessária para que você chegue em algum lugar, entendeu? Sempre você está precisando de um apoio, de alguma escuta. Thiago, fala aí um pouquinho. Porque eu acho que da solidão, né? Mas acho que eu queria trazer mais essa questão do vazio, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas sentem um vazio e não sabem direito o que fazer com isso, como preencher isso, né? Se existe isso, eu recomendo fortemente que você faça algum tipo de terapia, né? Acompanhamento psicológico, porque muitas vezes isso vem acompanhado da pessoa e diz até da história de vida dela, como que ela queria colocar algo, achava que faltava algo, mas às vezes não falta. Às vezes a gente precisa entender e saber viver com esse vazio. Claro, depende de caso para caso, né? Mas até você trouxe essa questão da meditação e eu queria trazer isso, até essa desconexão que muitas vezes a gente tem com o nosso corpo. Né? A gente tá lá, tá vivendo, tá pensando, tá trabalhando com um monte de coisa e a gente não sabe. E a meditação, ela traz por 5, 10 minutos, depende de como você fazer, de parar e escutar. Parar e ficar quieto. E aí você começa a fazer, bastante impressionante, que aí você vai e você começa a perceber que você tá com um pouquinho de dor nas costas, que você nem fazia ideia que você tava. E aí você vê que você tá um zunido, e aí você percebe que o ambiente tá passando um carro, e você, nossa, não sabia que dava pra escutar carro daqui. Ou como que dar um tempo para você se escutar, se perceber e entender o seu corpo é bastante importante. Entender os nossos limites, a gente está trabalhando, está com dor de cabeça, não sabe direito por que é, e aí a gente começa a se entender e fala, acho que é aquele medicamento que eu estou tomando que está me dando dor de cabeça. E pode ser porque eu não comi nada hoje. Nossa, eu nem senti fome. Porque você não se permitiu sentir fome. A fome estava lá. Então, é importante a gente ter esse contato com o corpo e com nós mesmos, entender, tanto no vazio quanto corporal,
para a gente conseguir lidar melhor com a vida e conseguir viver com uma qualidade melhor. E eu fico pensando muito no mundo organizacional, né? Acho que a gente trabalha muito com empresa, e eu fico pensando como que o líder e o RH dessas organizações conseguem ou poderiam minimizar esses casos ou dar atenção para esses casos. Qual o papel do líder aí diante dessa equipe que pode estar sofrendo ou burnout, ou só uma depressão, só não diminuindo o peso da depressão, mas assim, no primeiro estágio talvez, né? Porque eu acho que tudo começa com uma tristeza e depois as coisas vão se modificando, né? E aí eu queria ouvir também, né? Porque o que o líder ou a pessoa do RH pode fazer diante de uma situação dessa, principalmente a gente falando aqui do Setembro Amarelo, né, do suicídio. Fala aí, Cris. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu chegava na empresa, eu andava por todas as áreas. Falei para eles aqui hoje. Um olhar super curioso. Bom dia, tudo bem? Como que você tá? E olhava para os olhos das pessoas. Você se lembra? Umas vezes, aí eu passava assim, tudo bem, Marcelo, você tá bem? Sim. Aí eu via que não estava tão bem, eu sentava do lado. Quer conversar? Isso. E ele falou assim, não, Cris, eu tô bem. Ah, mas e aí, me fala mais, né? E a gente conversava tal, e foi, acho que assim que a gente foi se aproximando, nos tornamos amigos, né? Também eu liderava 80 mulheres, né? 80 mulheres. É difícil você estar todo dia assim, muito bem. Eu tô olhando e tô lembrando até a sala que a gente sentou para bater um papo um dia que eu cheguei e você não tava tão bem. E aí você falou exatamente isso. Eu falei, calma, mas elas adoram você. Você tem toda o equilíbrio para lidar com essa situação. Então, assim, na minha opinião, o líder, ele é importante que esteja conectado. Hoje nós falamos de um líder conector. É aquele que olha nos olhos. E eu tenho até uma atividade que eu faço, as pessoas não se olham nos olhos, já reparou? Eu percebo que nós estamos aqui olhando uns no olho do outro, nós estamos conversando e olhando para os olhos um do outro. Mas vai para dentro da empresa, isso é meio complexo, isso não existe. E aí as coisas passam, coisas simples, que não são tão simples. Às vezes a pessoa está num momento muito complicado que ela não está conseguindo ver saída. E as pessoas tratam elas como se fossem invisíveis. Tem até outro dia eu vi um podcast também, de um professor, autor também de livro. Ele ficou pegando um elevador durante 15 anos. E ele falou, bom dia para a senhora e tal. E ele lançou um livro e a pessoa falou assim, o senhor pode autografar para mim? Eu comprei o seu livro. A mulher, 15 anos servindo ele naquele assessorista. E ele ficou em pânico porque ele não lembrava o nome da assessorista. Uau. 15 anos. Uau. Ele falou, aí eu vi o quanto eu sou medíocre. E aí ele falou, senhora, por favor, senhora, como é o nome mesmo da senhora? Eu disse, doutor, eu estou lhe servindo há 15 anos, o senhor não se lembra do meu nome? Aí ela falou assim, Maria, mãe de Jesus. Aí a facada foi tripla. Meu Deus, você não memorizou um nome desse, né? A partir desse dia, eu escrevi o autógrafo para ela e nós nos conectamos numa conexão de amor. E eu vi o quanto é importante eu saber o nome das pessoas. Aonde eu vou, eu vi essa... Não foi minha, não foi meu esse exemplo, mas em todos os lugares que eu vou, eu pergunto o nome da pessoa. E hoje, as sincronicidades, né? Eu cheguei mais cedo aqui e perguntei para o segurança, muito obrigado pela informação, qual é o seu nome? Ele falou o nome. Aí eu fui numa padaria aqui perto, me conectar e falei assim, qual que é a senha? A senha era esse mesmo nome com um número, que é o nome do meu irmão. Aí eu peguei o telefone e liguei, cara, preciso saber se tá bem, tá tudo bem? Porque já 2 pessoas já me disseram esse seu nome hoje, né? Então, acredito que a gente se conecta com o ser humano. Você fala, mas você vai perguntar o nome de todo mundo? Eu pergunto. Você vai lembrar dessa cena? Eu vou, porque é o nome do meu irmão. Então,
Pode ser que lá pra frente eu não me lembre do nome de todo mundo que eu perguntei o nome hoje. Mas é importante a gente se conectar com as pessoas. Então, líder, na minha opinião, falar bom dia, sorrindo. Eu, em todas as empresas que eu trabalhei como RH, eu já trabalhei numa fábrica, deixava minha bolsa lá na minha mesa e andava pela produção inteira. Como está sua filha? Passou de ano, que legal. Então, eu acho que essa aproximação é fundamental. E eu queria encerrar com uma pergunta: qual a mensagem para o nosso ouvinte e onde que a gente encontra você, né? Suas redes sociais, divulgue o seu livro, mas acho que responder isso, qual é a mensagem para quem tá nos ouvindo? Bom, eu sou Cristiane Maziero, eu sou fundadora da Alure Desenvolvimento Humano. Acabei de lançar esse livro, foi a semana passada, inclusive na terça-feira. E quem escreve o prefácio é o Edu Neves, o presidente do Reclame Aqui. A Vera Saldanha escreve a apresentação do meu livro, que é a mestra, PhD, minha mestra querida de AIT, Abordagem Integrativa Transpessoal da Psicologia. Então, assim, aqui no meu livro eu tenho eu conto uma história real, minha história real, e tem uma série de exercícios sugeridos para as pessoas olharem para si, né? E eu acho que essa é a principal importância, a gente olhar para si, parar de culpar o que está do lado de fora e falar assim, eu estou aqui para aprender alguma coisa, o que é? Legal. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Enfim, agradeço também por ter participado daqui. Acho que foi um ambiente bastante agradável, né? Acho que deu pra gente conversar bastante sobre as coisas. Para vocês me encontrarem nas redes sociais, é Thiago_Cortez no Instagram também. Eu tenho um perfil profissional que, se eu não me engano, é psi.thiagocortez também, Thiago sem H. Então, me encontrem lá, me sigam e busquem terapia, busquem autoconhecimento. Se você não tá bem ou enfim, dá pra a gente buscar uma outra alternativa e dá pra gente ficar melhor e viver uma vida mais agradável. Obrigada, Thiago. Legal, eu sou Marcelo Salvo, da Atitude Profissional, atitudeprofissional.net, é o meu site. A mensagem que eu deixo hoje para esse nosso encontro é que você se conecte principalmente com a sua família, com as pessoas que trabalham com você também. Obrigada, Marcelo. Bom, eu acho que a gente precisa ter sempre um tempo para se conectar, para conversar, estar atento ao outro, porque se eu presto atenção no outro, eu aprendo, eu ganho, eu acho que é uma riqueza o convívio entre as pessoas. Se você é um líder, arruma um tempo para sua equipe, arruma um tempo para dar feedback, para se conectar com ele. E agradeço a presença de vocês. Eu sou Ana Penarotti, da Ciclo 85, estou no Instagram, no LinkedIn como Ana Penarotti ou Ciclo 85, você vai me encontrar lá, e no YouTube também, no meu canal, como Ciclo 85. Que você nem lembra qual é.